Bom dia, a graça e a paz do Senhor Jesus, a você, meu irmão, minha irmã. Vou pedir para que você dê um oi também, dê um like para que eu possa saber quem já está aqui conosco na nossa classe, na nossa escola dominical. Glaucimara, isso, oi Glaucia, paz de Jesus, minha irmã. Quem mais está aí? Vamos lá? Vamos nos manifestando, vamos falando um oi, saudando os irmãos. Bom dia, Fernando, Rosana, a graça e a paz, tudo bem com vocês? Bom dia, Clara, isso aí mesmo. Graça e a paz de Jesus, queridos irmãos e irmãs, louvado seja o Senhor, o nosso Deus. Bom dia, Elis, bom dia, você, Claudinei, família. Jesus abençoe cada um de vocês neste dia de domingo, um dia tão bonito, né? Um dia tão abençoado por Deus. Desde já vou desejando a cada um de vocês um domingo muito abençoado. Louvado é o Senhor Jesus. Grande é o Senhor. É uma liberdade, tá bom? De manifestarem-se, de saudar os demais irmãos e irmãs, de deixar aqui um oi, uma like, né? Tá bom, queridos? E no caminhar da nossa classe de escola dominical, você tenha também a liberdade de estar compartilhando, né? De estar testemunhando. Encaminha também esse estudo aqui para os seus contatos, né? Para os seus amigos, para as suas amigas. Ali também já minha tia Sandra, tem sido bem constante, né? Bem constante, tem participado sim, ativamente das nossas lives, de todas elas, né? De todas elas, não só dessa aqui não, mas de todas as nossas lives. Tem sido além de tia, uma ovelha, né? Através das nossas lives, muito fiel. Tá sem áudio? Se você está sem áudio, me dá um toque. Minha tia disse que está sem áudio. Não sei se é só o dela ou se o de vocês também. Então, por favor, alguém pode responder aí, passando, informando. Talvez tenha que ativar o seu áudio. Deixa eu fazer umas coisas aqui. Isso. Olha, tia Sandra, então é o seu aí. O pessoal está ouvindo. Estão ouvindo bem, queridos? Tá bem de boa. Eu acabei colocando a mão na frente, né? Para tentar regular melhor aqui. Bom dia, Nira, graça e a paz do Senhor Jesus. Deixa eu aproveitar aqui, quero dizer para vocês, né, que nós temos seguido as orientações municipais, os decretos em relação a como devemos trabalhar como igreja. E o decreto de hoje, né, que vai até quinta-feira, coloca como horário para o lockdown às 20 horas. Portanto, na quinta-feira nós vamos fazer apenas a live e vamos fazer às 20 horas mesmo, um tempo de oração. Eu farei aqui de casa na quinta-feira. E hoje o nosso culto ele é permitido ser celebrado com 30% da nossa capacidade do templo. Então nós vamos ter tanto o culto presencial quanto o culto online. Então você quer participar do nosso culto presencialmente, encaminha
os seus nomes para o nosso irmão César, para ele colocar na lista. Ou, se você não tiver o contato do César, pode encaminhar para mim que eu passo para ele. Mas o contato do César está ali postado no Conexão, junto com o banner do culto de hoje. Ok, queridos? Muito bem, quero orar com vocês nesse momento. Vamos falar com Deus em nome do Senhor Jesus. Tempo que o Senhor preparou, um tempo que o Senhor separou para nós, neste dia que é reservado especialmente. Vamos entender que para nós cristãos, né, irmã Neuza, o domingo é separado especialmente para o cultivo espiritual, ou seja, para nós dedicarmos um tempo maior na oração, no estudo da palavra, através da nossa escola dominical, no culto público que nós realizamos, então hoje às 18h30, e também para o descanso, para o lazer, para um tempo com família. Amém, queridos? Então vamos orar. Senhor Deus, nosso Pai, em nome de Jesus, nós queremos agradecer-te por mais este dia de vida que tu nos concedes, pela bênção, Senhor, da saúde, pela bênção, Senhor, do sustento, pela bênção, Senhor, da família, dos amigos, dos irmãos. Queremos te agradecer, Senhor, porque tu estás conosco, o Senhor cuida de nós. Nós louvamos a ti, Pai, em nome de Jesus. Engrandecemos o nome do Senhor. E eu te peço nesta hora que venhas manifestar tua presença no lar de cada um dos meus irmãos e minhas irmãs nesse instante. Que o Senhor venha manifestar a tua presença aqui no meu lar, na minha vida, da Loide, do nosso filho Ismael Augusto. Tu venhas manifestar a tua presença na vida de cada família, com os teus cuidados e graças. Em nome de Jesus oramos pedindo que o Senhor nos abençoe com a tua palavra, nesta hora, nos edificando, Senhor, nos exortando, Senhor, e nos consolando. Assim agradecemos em nome de Jesus. Amém, amém. Graças a Deus. Queridos, para nós estudarmos a palavra do Senhor nesta manhã, e o tema que nós nos propomos aqui a trabalhar nesses dias, que é sobre família, nós estamos trabalhando sobre algumas lições que esta serva de Deus, Ana, esposa de Eucana, mãe do profeta Samuel, deixa para nós. Estamos compartilhando sobre as lições que aprendemos com ela e com a sua família, não é verdade? E hoje eu quero ler com vocês na nossa Bíblia o texto que fala para nós do Cântico de Ana, que está no capítulo 2. O texto que fala sobre o Cântico de Ana, que está no capítulo 2. Bom dia, Neuza, bom dia, Selma, família, Luzia, Roberto, né, Sabrina, bom dia a vocês. Graça e a paz de Jesus. Então, abre sua Bíblia nesta hora, no primeiro livro de Samuel. E com certeza você já deve ter pego o teu caderno de anotações, você já deve estar aí também com o seu copo d'água, com o seu cafezinho, né? Eu já estou aqui com o meu cafezinho, estou com um cafezinho com leite bem gostoso que a minha amada, que a Loide preparou, né? Exaltar aqui um pouquinho a Loide, né? Ela veio aqui, olhou que eu estava transmitindo essa live e viu que estava assim bem limpa, né? O fundo, só estava esse armário aqui atrás de mim, com um pedacinho do quadro ali, que vocês já devem ter visto. Aí ela já preparou aqui umas flores bem bonitas para deixar melhor aqui o fundo. É muito amada, né? Muito querida. Bênção de Deus na minha vida. Então, vamos lá, queridos, vamos ler aqui primeiro livro de Samuel, capítulo 2. Esse texto é uma poesia, é um cântico, é um hino de louvor a Deus, onde Ana, ela declara: o meu coração exulta no Senhor,
A minha força está exaltada no Senhor. A minha boca se ri dos meus inimigos, porque me alegro na tua salvação. Ninguém é santo como o Senhor, porque não há outro além de ti, e não há rocha como nosso Deus. Não multipliquem palavras de orgulho, que não saiam palavras arrogantes da boca de vocês. Porque o Senhor é o Deus da sabedoria, e Ele pesa na sua balança todos os feitos das pessoas. O arco dos fortes é quebrado, porém os fracos são revestidos de força. Os que antes estavam fartos, hoje trabalham pela comida, mas os que estavam famintos não têm mais fome. Até que a mulher estéril tem 7 filhos, e a que tinha muitos filhos perde o vigor. O Senhor é quem tira a vida e quem a dá. O Senhor é quem tira a vida e quem a dá. Ele faz descer a sepultura e faz subir. O Senhor empobrece e enriquece, humilha e também exalta. Levanta o pobre do pó e tira o necessitado do monte de lixo, para o fazer assentar ao lado de príncipes, para o fazer herdar o trono de glória, porque do Senhor são as colunas da terra, e Ele firmou o mundo sobre elas. Ele guarda os pés dos seus santos, mas os perversos emudecem nas trevas da morte, porque o homem não prevalece pela força. O Senhor destrói os seus inimigos, dos céus troveja contra eles. O Senhor julga as extremidades da terra, dá força ao seu rei e exalta o poder do seu ungido. Então Eucana voltou para sua casa em Ramá, mas o menino ficou servindo o Senhor diante do sacerdote Eli. Amém. Até aí, queridos. Esse é o cântico de Ana, de louvor, de engrandecimento ao Senhor. Nós vemos aqui que Ana, ela entoa, ela louva a Deus, ela exalta a Deus, ainda que ela estivesse deixando ali o seu filho, o Samuel, né, o menino Samuel, junto com o sacerdote Eli. Mesmo que ela tivesse esse pensamento, né, mesmo que ela tivesse vivendo esse momento de separação, de despedida, né, ela havia sido agraciada pelo Senhor com um filho, tendo recebido este filho como graça de Deus na sua vida. Ana cumpre os seus votos, porque ela havia feito um voto a Deus, ela cumpre os seus votos entregando seu filho. E para ela isso é motivo de louvor, é motivo de louvor. Eu gostaria de conversar aqui então com os irmãos e com as irmãs acerca de algumas características que a gente percebe na vida desta mulher. O que podemos então aprender especificamente com Ana agora. Tá bom, Noemi? Vamos observar aqui o que a gente aprende com essa mulher, com Ana. Primeiramente, eu quero lembrar o significado deste nome, Ana, que transliterando do hebraico para a língua portuguesa, seria assim, H-A-N-N-A, Hana. Ou Ana, né? Como o nosso vocabulário, A-N-A. Ana significa graça, ou dádiva de Deus, presente de Deus. Também no aspecto de compaixão, portanto, graça ou compaixão. Lembrando que Ana, com a sua família, o tempo em que o profeta Samuel, né, Samuel vai nascer, está relacionado ao período dos juízes. Você vai lembrar, né, que quando Josué ele vem a falecer, o povo fica sem quem os liderasse por um período. E infelizmente o povo ele vai se afastar de Deus, ele vai se corromper, ele vai se desviar dos mandamentos do Senhor e eles vão sofrer as consequências disso. Lembrando que todo o pecado, tudo aquilo que
a gente escolhe fazer nesse sentido vai trazer as consequências. Toda escolha tem consequência. Uma escolha boa, uma escolha ruim tem consequências. E as escolhas que eles tomaram trouxeram consequências e o povo começou a sofrer. E então, meio ao sofrimento, eles se lembraram de Deus, viu, Rosane? Né? Rosane, ela é missionária da Jocum, tem acompanhado aqui conosco, né? Também as nossas classes, escola dominical, tem estado conosco. Jesus abençoe você, viu, Rosane? E então, eles clamam ao Senhor. Então, meio ao sofrimento, eles vão clamar ao Senhor. E Deus vai levantar juízes para julgar, para liderar, para guiar o povo. Os juízes vão chamar o povo ao arrependimento, os juízes vão interceder em favor do povo, eles vão conduzir o povo. Entre os juízes também temos uma juíza, que é conhecida, que é a Débora. Ela liderou também o povo durante esse período. Então nós vemos também a liderança feminina presente aí. Amém, queridos? E na sequência, né, nós temos o nascimento de Samuel, que vai dar início a um novo tempo de liderança, a liderança através dos profetas e, consequentemente, a liderança através dos primeiros reis que vão governar sobre o povo de Deus, sobre Israel. Então, Ana, ela vive esse tempo em que o povo é guiado, liderado pelos juízes. Um livro muito interessante e que nos edifica, que nos abençoa muito, que é um verdadeiro alimento para a nossa fé, é o livro de Juízes. Depois você pode ler na sua Bíblia o livro de Juízes. Amém? Continuando então, aqui sobre Ana, nós já conversamos, já falamos que Ana era uma mulher que viveu problemas, viveu uma série de conflitos na sua família. Então, a primeira característica que nós queremos ver aqui em Ana é uma mulher que aprendeu e desenvolveu, vamos dizer assim, a arte de lidar com conflitos, de lidar com problemas. Então, este capítulo 1 que nós já lemos nos domingos anteriores e você que não acompanhou as aulas dos domingos anteriores, eu oriento que você acompanhe, que você assista, porque é uma sequência de 3 aulas que nós estamos encerrando hoje, a graça de Deus. Então, Ana é uma mulher que aprendeu a lidar com conflitos. Lição para nós hoje, viu, Pastor Pires e Rose? Lição para nós hoje, sermos pessoas que também sabem lidar com conflitos, ou seja, uma das coisas que o Senhor Jesus veio fazer e fez e faz nos nossos dias, através da sua palavra e do seu Santo Espírito, é nos ensinar a viver. E ensinar a viver é ensinar também a aprendermos a lidar com os conflitos aqui nessa terra. O apóstolo Paulo vai dizer que ele aprendeu a viver contente em toda e qualquer circunstância. Filipenses capítulo 4, né? Você pode ler a partir do verso 10, tem um texto também maravilhoso ali. E nós, queridos, para aprendermos a viver uma vida contentes, aprendermos a viver aqui esse tempo que nós temos na Terra, precisamos aprender a lidar com conflitos, né? Como é que você tem lidado com conflitos? Entre eles, conflitos familiares. É o caso de Ana. Ana viveu um conflito familiar. Nós estudamos e vimos que ela também precisou lidar com um conflito, com um confronto no próprio templo, né? Porque o sacerdote Eli, ele confundiu ela na sua angústia com uma mulher embriagada. E ela soube lidar com essa situação, com essa confusão, com esse conflito. Então, o capítulo 1 descreve os infortúnios, descreve os contratempos, descreve as crises que Ana viveu. Ela era uma mulher, então, como a gente já viu, humilhada pela sua rival, é esta palavra que o texto usa,
né? A Penina, Deus não havia lhe permitido conceber filhos, era mulher estéril, era uma mulher atribulada de espírito, era uma mulher cheia de ansiedade, de aflição, enfim, era uma mulher sofrida, Então a primeira lição que fica conosco é a seguinte: as lutas, os problemas, as adversidades, as provações, ou seja, o fogo que enfrentamos, e eu creio que talvez você já ouviu falar dessa expressão fogo amigo, é quando num tempo de guerra, os inimigos estão lutando e por algum motivo há um fogo amigo, ou seja, exércitos ou soldados que são amigos, eles acabam atirando entre si. Então, às vezes, aquelas pessoas que nós amamos, que nós convivemos, que são amigos, né, acabam atingindo um ao outro. Então, a tempestade que vem, né, as tempestades da vida, os desertos que passamos na vida, nós precisamos aprender a lidar com isso, tá bom, gente? As tempestades que vêm, às vezes, com os filhos, com o cônjuge, nos nossos lares, nas nossas famílias. Nós, filhos e filhas de Deus, precisamos entender o seguinte: que viver a vida cristã não é estar livre de passar por problemas, não é estar livre de passar por conflitos, por enfermidades. Pessoal, talvez algum de nós aqui possa estar vivendo um conflito interior, é algo que é só seu, uma luta interior sua, um dilema seu. Nós não estamos livres de passar por isso, não estamos livres de passar por conflitos, por contendas dentro da família, no nosso ambiente de trabalho, nos nossos relacionamentos. Não estamos livres de passar por isso. Nós não estamos livres de passar por enfermidades, né? A palavra de Deus diz para nós que Deus faz o sol tanto sobre o justo como sobre o injusto, faz cair a chuva também sobre o justo e sobre o injusto, ou seja, todos nós, a humanidade está sujeita às intempéries da vida, está sujeita a infortúnios, está sujeita a fatalidades, a acidentes, como poderíamos dizer nesse tempo que nós estamos vivendo, a pandemia. Não é porque somos crentes em Jesus que nós estamos livres de passar por esta enfermidade. Muito pelo contrário, nós sabemos quantos irmãos e irmãs nossa tem enfrentado, né, pessoalmente, na sua família, esta enfermidade. Nós oramos para que Deus vai nos sustentando, vai nos confortando e assim por diante. Bom dia também a você, Moisés, a graça e a paz de Jesus. Não é mesmo, Moisés, né? Oramos pela família do Moisés, temos orado por outras famílias aqui, né? Oramos pela família da Rose, querida, que está aqui conosco. Então, guarda isso. Primeira lição que aprendemos com Ana, que não estamos livres de passar por problemas, por conflitos, por enfermidades, pessoal, familiar, nos nossos relacionamentos de amizade, nosso ambiente de trabalho e assim por diante. Segunda coisa que nós vamos então aprender com Ana, nesse processo, posso dizer assim, de aprendermos a lidar com os problemas da vida, e, consequentemente, aprendermos também a viver uma vida contente em toda e qualquer circunstância. Segunda coisa, que Ana é uma mulher quebrantada e humilde de coração. Uma mulher, a impressão que nos dá é que era uma mulher que tinha mansidão, né? Uma mulher que sabia lidar com confronto, que aprendeu a lidar com confronto. Então, verso 10, capítulo 1, verso 10, diz assim, a respeito de Ana, né? Que Ana, ela chorava abundantemente, né? Então, se a gente pegar ali o verso 10 do capítulo 1, diz assim em relação a essa serva do Senhor, essa adoradora, né?
E Ana, com amargura de alma, orou ao Senhor e chorou muito. Chorou muito. Uma mulher que chorou na presença de Deus. Tem um cântico que diz assim: se tem que chorar, chora aos pés do Senhor, né? Se temos que chorar, choremos na presença do Senhor, queridos, né? O apóstolo Paulo lá aos Filipenses vai dizer assim: seja a vossa moderação conhecida diante dos homens, perto está o Senhor. Não andeis ansiosos de coisa alguma, antes faça orações com súplicas e ações de graças. Amém, queridos? Então, Ana, ela chora, e ela chora na presença do Senhor. Nós vemos esse lado de Ana, né? Esse lado do caráter de Ana. Esse choro revela esse aspecto muito, assim, como eu vou dizer, bonito do caráter dessa mulher. Ela derrama suas lágrimas, ela chora a sua dor, ela chora o seu sofrimento. Mas ela não fica chorando por aí, ela chora diante de Deus. Queridos, não existe lugar melhor do que a presença de Deus para a gente chorar e derramar as nossas lágrimas, né? Entra no quarto, fecha a porta do teu quarto, ora teu Pai em secreto, e se você tem que chorar, chora ali diante de Deus. A palavra diz que Deus recolhe no seu odre cada lágrima nossa e conhece o motivo de todas elas. O choro do crente em Jesus é uma oração, é uma intercessão. Amém? E assim, vamos pensar que, crente não chora. Não, crente chora. Homem não chora. Não, homem chora. Nós podemos ver lá em Filipenses 3,18, Paulo chorou. Nós vamos ver lá em Pedro, né? Em Lucas 22,62, o Pedro também. Nós vamos ver lá em João 11,35, Jesus chorou, né? Quando Lázaro, seu amigo, havia morrido, por causa da dor, do sofrimento que Marta e Maria estavam vivendo pela perda do irmão, do arrimo da família. Jesus vê o choro dessas mulheres, ele chora com elas, ele chora junto. Então, amado, se você tem que chorar, busque pessoas, né, que são empáticas a você, que são solidárias a você, e não tenha vergonha de chorar na presença delas ou com elas, né? A palavra de Deus lá em Tiago diz: está alguém alegre, cante louvores. Está alguém sofrendo, faça oração com eles. Está alguém triste ali, chore com eles. A gente possa aprender a chorar juntos, né? Fazer o que Ana fez. A gente não tenha vergonha jamais de chorar na presença de Deus, de quando estivermos no templo, né, louvando e adorando o Senhor, apresentando o nosso culto, como o Eucana e a Ana foram fazer. Se tivermos que chorar, chora ali. Assim nós vamos aprendendo a lidar com as situações difíceis da vida. A nossa dor, o nosso sofrimento, eles precisam ser externados, eles precisam ser postos para fora, né? Nós precisamos pôr para fora isso. E o choro é um dos meios que Deus criou, é um dos mecanismos humanos, naturais, que Deus nos deu para pôr para fora a dor, a tristeza, o sofrimento da nossa alma. O choro, na medida certa, da maneira certa, faz bem. O que faz mal é viver chorando, e chorando para todo lado, né? Isso não é saudável. Quando nós lemos aqui sobre o cântico de Ana, é porque nós queremos enfatizar: no lugar do choro, a alegria, né? No lugar do semblante descaído, um semblante alegre, que louva a Deus. Então, as lágrimas, elas falam do nosso quebrantamento diante de Deus. E como isso é importante, eu quero ler aqui o Salmo 51 com os amados, com as amadas. O Salmo 51, esse salmo fala muito para nós em relação ao choro. Salmo 51, verso 17, diz assim para nós:
sacrifício agradável a Deus é o espírito quebrantado, coração quebrantado e contrito, não o desprezarás, ó Deus. Ou seja, o que lição que a gente aprende aqui? As lágrimas falam do nosso quebrantamento diante de Deus e como isso é importante, né? É preciso que diante de Deus sejamos submissos, até que a sua vontade se cumpra em nós, até que o Senhor possa nos atender no nosso clamor, na nossa súplica. O que o Senhor espera de nós, queridos? O que o Senhor quer de nós? Podemos pensar assim, né? O Senhor espera e quer de nós um coração quebrantado, humilde, honesto. Então guarda isso. O Senhor espera de nós um coração quebrantado, humilde e honesto, e não sacrifícios. A palavra diz: não quero sacrifícios, eu quero um coração quebrantado, compungido, diz o Senhor. O Senhor não quer que nós nos autoflagelemos, né? O Senhor quer o nosso coração quebrantado. Então Ana é essa mulher que se achega a Deus com o coração quebrantado, com o coração humilde. Amém, queridos? Qual que é a terceira lição que nós podemos aprender aqui com Ana? Né? Tem muitas coisas que nós podemos aprender aqui com Ana. Então, lendo esse livro aqui do profeta Samuel, no primeiro capítulo, neste verso 11, né? No verso 11 aqui, diz assim para nós: ela fez um voto dizendo: Senhor dos exércitos, se de fato olhares para a aflição da tua serva e te lembrares de mim, e não te esqueceres da tua serva, e lhe deres um filho homem, eu o dedicarei ao Senhor por todos os dias da minha vida, e sobre a cabeça dele não passará navalha. Amém, queridos? Sobre a cabeça dele não passará navalha. Voto de nazireado, ou seja, de consagração. Ela dedicou este filho que ela ainda não tinha ao Senhor. Ou seja, o Samuel foi dedicado a Deus desde o seu ventre, para ser e pertencer ao Senhor. Ela faz esse voto. O que a gente aprende com isso? Isso revela que ela teve um propósito, houve um propósito aqui. Então, Ana, uma mulher com propósitos. É o que nós percebemos aqui nesse verso 11. Que esta mulher fez um voto ao Senhor. A pessoa só faz um voto quando ela de fato tem um propósito bem definido, quando ela tem um propósito claro. E podemos dizer assim também, tinha clareza do que queria e buscou isso. Então Ana, ela tinha clareza do que ela queria e ela buscou isso. Então ela faz um voto a Deus e esse voto revela então que ela é uma mulher com propósito. Deus também nos quer com propósitos. Ele quer que nós tenhamos alvos na nossa vida. Por exemplo, eu creio num dos alvos que Deus quer que nós tenhamos, e Ele se agrada inclusive a nos ajudar, a nos dar a realização disso. Provérbios capítulo 1 fala para nós sobre sabedoria. O livro de Provérbios fala para nós sobre sabedoria. E o Provérbios capítulo 1, verso 33 diz: aquele que me dá ouvidos habitará seguro, tranquilo e sem medo do mal. Quem é que está falando aí? É a sabedoria. Aquele que dá ouvidos à sabedoria habitará seguro, tranquilo e sem medo do mal. É óbvio que a sabedoria é a sabedoria de Deus, que vem de Deus. Não estamos falando da sabedoria humana. Tiago vai falar que existe a sabedoria humana, animal e demoníaca, mas também existe a sabedoria de Deus. Ele vai descrever qual é a sabedoria de Deus. Mas no capítulo 1 de Tiago, ele vai dizer assim: se alguém tem falta de sabedoria, peça a Deus. E em Provérbios também nós vamos encontrar o verso que diz: o alvo do inteligente é a sabedoria, o tolo olha para os confins da terra. Traduzindo para a nossa linguagem, aquele que tem alvo alcança.
aquele que olha para todo lado se perde. E se você tem por alvo a sabedoria, você vai alcançá-la. Então, precisamos ter alvos claros e bem definidos, né? Nós vamos ver aqui neste livro, no capítulo 3 do profeta Samuel, nos versos 12 e 14, o seguinte: naquele dia farei contra Eli tudo o que eu disse a respeito da casa dele, do começo ao fim, porque eu já disse a ele que julgarei a sua casa para sempre, pela iniquidade que ele bem conhecia, porque os seus filhos trouxeram maldição sobre si, e ele não os repreendeu. Portanto, jurei à casa de Eli, que a sua iniquidade nunca será expiada, nem com sacrifício, nem com ofertas de cereais. Nós já comentamos sobre isso, podemos dizer, mas que palavra dura é essa aqui, né, para o sacerdote Eli. O que faltou aqui para Eli? Faltou para Eli propósito, clareza e a responsabilidade em relação a isso, né? Então precisamos ter propósito. O que a gente aprende com Ana aqui? Foi uma mulher com propósito, que nós também precisamos ser homens e mulheres com propósito. Podemos perguntar em quais são os nossos alvos como filhos de Deus. Quais são os nossos alvos em termos, ou principalmente em termos de família, de amizade, de trabalho, de comunidade de fé? Quais são os nossos alvos? Você tem alvos? Quais são os teus sonhos? Eu fiquei impressionado certa vez lendo um livro de um autor chamado... meu Deus do céu, fugiu o nome dele aqui agora, hein? Como é que pode? Como é que pode isso? Um dos pais do pietismo religioso, né, do que nós hoje chamamos de movimento pentecostal, Spinner. Ele pede para ser sepultado num caixão branco, num esquife branco, e que na lápide dele seja escrito o seguinte: comigo não morre o sonho de ver uma igreja melhor na terra. Que oração! Que oração! Eu quero dizer para você que eu estava num momento devocional, isso tocou meu coração se encheu com esta frase. E eu, naquele dia, eu falei assim: Senhor, eu quero viver esse sonho e quero fazer parte da resposta dessa oração. Eu quero cooperar para que esta oração do Spinner seja atendida, que nós possamos ter uma igreja melhor na terra. Eu quero viver isso e quero carregar esse sonho de ver uma igreja melhor na terra. Tenho procurado trabalhar para isso, queridos. Tenho me empenhado para isso. Quero convidar você também a sonhar esse sonho, um propósito. Isso se tornou um propósito para a minha vida. Quais são os teus sonhos? Quais são os teus propósitos? A gente aprende a lidar com os conflitos tendo foco, não se desviando. Isso vai nos ajudar a não nos perdermos, a não sermos dominados por aquilo que está acontecendo, mas a vencermos. Então tenha clareza de propósito e busque-o sob a direção e bênção do Senhor. Então tenha clareza de propósito e busque-o sob a direção e bênção do Senhor. Quarta característica que nós podemos perceber aqui em Ana. Ana, uma mulher de visão. Ela teve uma visão boa. Jesus ensina os seus discípulos e dizem: se os teus olhos forem bons, todo o teu corpo será bom. Mas se forem maus, grande trevas haverá. Porque os olhos são a lâmpada da alma. Visão. Deus espera de nós, Ele é o maior interessado nisso também, em nos tornar homens e mulheres com uma boa visão de fé, visão de esperança e visão de amor. Que os nossos olhos se encham de amor
se encham de esperança e se encham de fé. Amém? O verso 24 do capítulo 1, verso 24 do capítulo 1 diz assim para nós: depois de o ter desmamado, ela o levou consigo com um novilho de 3 anos, uma medida de farinha e um odre de vinho, e o apresentou à casa do Senhor em Siló. O menino ainda era muito pequeno. Ou seja, olha a visão desta mulher. Olha a visão de reino desta mulher. Ela tomou seu filho e o levou aonde? À casa do Senhor, à casa de Deus. Ela vai lá para cumprir os seus votos. Mas ela revela aqui, ela demonstra que a sua visão, o seu entendimento, né? Ela vai até a casa do Senhor, onde ela dedicou, onde ela consagrou a Deus. O menino era muito pequeno, ou seja, isso nos mostra que a amamentação de Samuel durou alguns anos. Alguns estudiosos, né, alguns comentaristas, acreditam que ela o amamentou até talvez os seus 6 anos de idade, ou seja, o Samuel ele viveu a sua primeira infância aos cuidados de seus pais, principalmente ali junto com sua mãe, Ana, aprendendo com ela, tendo ali a sua natureza sendo também moldada e formada por ela e por seu pai. Então, uma mulher de visão. A melhor coisa que podemos fazer em relação à nossa família, entende isso, meu querido? A melhor coisa que podemos fazer em relação aos nossos filhos é levá-los à casa de Deus e deixá-los sob a bênção do Senhor. É apresentar os nossos filhos ao Senhor, é batizá-los em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, é ensiná-los a guardar tudo aquilo que nos tem sido passado, tudo aquilo que nós aprendemos. É o Mateus capítulo 28, do 16 ao 20, quando Jesus disse para os seus discípulos: indo, fazer discípulos de todas as nações, batizando-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, e ensinando-os a guardar todas as coisas que eu vos tenho ordenado, eis que estarei convosco todos os dias, até a consumação dos séculos. Ou seja, queridos, ter visão é guiar os filhos, é ser o discipulador dos próprios filhos, batizando-os, né? Ensinando-os a guardar tudo aquilo que Deus mesmo tem nos ordenado. Quando Deus levanta Moisés para tirar o povo do Egito, e Moisés vai até o faraó, Moisés vai ter que confrontar o faraó por 4 vezes. E numa dessas vezes que Moisés vai confrontar o faraó diz assim para Moisés: presta atenção nisso, mamãe e papai. O faraó diz para Moisés assim: vocês podem ir os homens, podem ir as mulheres, prestar o culto de vocês a Deus, mas deixe as crianças, deixe os filhos. E Moisés responde para Moisés responde para o faraó assim: nenhuma unha ficará. Nenhuma unha ficará. Infelizmente, nós vemos às vezes pais fazendo o inverso, o contrário disso. Né? Nasce o neném, eles demoram para levar a criança para a igreja, né? Para estarem ali no templo, no momento de culto, de celebração. Eles demoram para levar a criança para estar convivendo com a comunidade de fé. E infelizmente às vezes até usam como justificativa o não ir também, porque os filhos são muito pequenos, faz barulho, vão correr. Mas queridos, é aí que entra a nossa responsabilidade como pai e mãe de educar os filhos, né? Você entende isso, né? Segue aqui o exemplo dessa mulher, mamãe, segue aqui o exemplo dessa mulher, papai. Leve seus filhos à casa do Senhor. Evidentemente, nós estamos vivendo um tempo diferente, estranho, de não podermos estar indo ao templo, prestar o nosso culto, ou, se quando é permitido, com uma série de restrições. Nós entendemos isso.
Mas tão logo você possa, faz isso, meu irmão. Quando reiniciarmos a nossa escola dominical, leva os teus filhos, para que nós possamos cooperar na educação dos teus filhos, no ensino bíblico cristão. E ao fazer isso, você também está educando os seus filhos. Deixemos nessa oportunidade os nossos filhos no altar do Senhor. Deus tem um propósito para as suas vidas também. É isso que a gente aprende aqui com Ana. Ter visão, uma clareza de visão também, queridos. Que sejamos homens e mulheres com visão. Uma visão de fé, de esperança, de amor. Homens e mulheres têm uma visão para o cônjuge, para os filhos. Que a nossa visão seja de fazer discípulos, seja de evangelizar e testemunhar na vida da nossa família e do nosso próximo. Que a nossa visão seja de irmos e levarmos conosco, começando em casa, com a nossa família, muitas vidas, a presença do Senhor Jesus, através da pregação do Evangelho. E que o nosso encontro no templo possa celebrar isso. Em nome de Jesus. A quarta característica, aliás, a quinta característica, então, eu quero convidá-los para que nós possamos observar aqui em Ana, e já indo praticamente para a conclusão, é que Ana foi uma mulher de oração, mulher de oração. Há um livro intitulado assim, O que acontece quando as mulheres oram? Você, minha irmã, se ainda não leu, é um livro que vale a pena ser lido. O que acontece quando as mulheres oram? Nós iniciamos alguns dias atrás aqui na igreja, através das nossas mídias, né? Estamos usando o Google Meet, um propósito de oração com os homens. Eu estou me reunindo às 23h30, através do Google Meet com os homens, estou postando ali na rede de homens o link. Minha irmã, você que está aqui, diz para o seu marido às 23h30 entrar lá. E o nosso irmão David está às 5 horas da manhã. Se 23h30 é muito tarde da noite, diz para ele então entrar às 5 da manhã, que aí não é tarde, é cedo, né? Para orar ali junto com o David. E, irmão, aproveita esse tempo para orar, separe 20 minutos. São 20 minutos que nós estamos dedicando diariamente de oração, né? Eu sei que para alguns é difícil, mas faz este ato de quebrantar o seu coração em oração junto conosco. Eu creio no poder da oração do crente em Jesus. Como está escrito lá em Tiago, né? Muito pode por sua eficácia a súplica do justo. Então, Ana era uma mulher que orou. O texto que está aqui, que é o texto do verso 12, né, que nós já citamos, diz assim: Ana continuava a orar diante do Senhor, e o sacerdote Eli começou a observar o movimento dos lábios dela, porque Ana só falava em seu coração. Os seus lábios se moviam, porém não se ouvia voz nenhuma. Por isso Eli pensou que ela estava embriagada. Queridos, então Ana, ela ora intensamente. O verso 10 diz que ela orava com amargura de alma e ela chorava muito, né? Ela orou demoradamente, intensamente. Ela orou no coração. O coração de Ana clamou. Seus lábios se moviam, mas não emitiam sons, palavras. Ela não verbalizava a sua oração. Eu arrisco dizer aqui que nesse momento o Espírito estava intercedendo por Ana com gemidos inexprimíveis, conforme está lá em Romanos capítulo 8, verso 26. Ela orou derramando a alma na presença do Senhor. O verso 15 diz assim, quando ela responde para o sacerdote ali: não, meu Senhor, eu sou uma mulher angustiada de espírito.
Não bebi vinho nem bebida forte, apenas estava derramando a minha alma diante do Senhor. Queridos, o que a gente aprende aqui? Que lição a gente aprende aqui com Ana nesse momento? Hoje nós vemos isso. E os nossos lares, meu lar, seu lar, precisa de mim, o seu lar precisa de você, os lares, as famílias estão precisando de mulheres, estão precisando de homens que derramem a sua alma ao Senhor, que orem continuamente, que chorem na presença do Senhor. Os pais precisam orar por e com os seus filhos. Nossos lares devem ser saturados pela oração. A oração precisa ser uma realidade no nosso lar, na nossa casa. A oração nas horas das refeições, dando graças a Deus. As orações quando você sai para uma viagem, intercedendo. Quando você volta da viagem, seguro, dando graças. As orações pedindo direção de Deus nas tomadas de decisão. Veja que Jesus, quando foi separar os 12 apóstolos, quando ele reuniu ali os seus discípulos, a comunidade de discípulos, e foi separar os apóstolos, ele passou uma vigília em oração, ele orou antes de tomar decisões, ele orou antes de fazer suas escolhas. Ele diz oração, oração. Nossos lares precisam estar cheios de oração. Assim como no tabernáculo o fogo não se apagava, em nossos lares, em nossas famílias, também esta chama, a chama da oração, tem que estar continuamente acesa. A oração precisa ser um fogo que queima continuamente no nosso coração. A oração precisa ser este fogo que queima continuamente nos nossos lares, na nossa casa. Quanto mais você orar, não com as vãs repetições, mas na profundidade do teu coração, tenha certeza que você vai ter muitas orações atendidas pelo Senhor. O Pai se inclina para ouvir o que nós temos a dizer. Uma outra característica que eu percebo aqui em Ana, e nisso nós também vemos essa característica, é que Ana foi uma mulher ousada e determinada. Ela teve ousadia e agiu com determinação. Nós vivemos dias carentes de homens e de mulheres que precisam também ter ousadia, agir com determinação. O texto diz assim: entremos, pois, com toda ousadia no lugar santíssimo, pelo novo e vivo caminho que nos foi consagrado, pelo véu que se partiu de alto a baixo, pelo sangue de Cristo que nos deu acesso ao lugar santíssimo, este novo e vivo caminho. Meu irmão e minha irmã, ousadia para entrar no lugar santíssimo na presença de Deus. Ousadia em obedecer a Deus e fazer aquilo que Deus nos pede. E agir com determinação. Sabe? O verso 9 diz assim, ó: certa vez, após terem comido e bebido em Siló, Ana se levantou. Quando o sacerdote Eli estava sentado na sua cadeira, junto a um pilar do templo do Senhor, e Ana, com amargura de alma, orou ao Senhor e chorou muito. Ela teve ousadia, queridos, de estar ali na casa do Senhor e de orar na presença do Senhor e de se expor através do seu choro e da sua oração na frente ali do sacerdote. Ela não se intimidou. O verso 18 diz assim: quando o sacerdote ali diz para ela, vá em paz e que o Deus de Israel lhe conceda o que você pediu, Ana respondeu, que eu possa encontrar o favor aos seus olhos. Então ela seguiu o seu caminho, comeu alguma coisa e o seu semblante já não era triste. Eles se levantaram de madrugada e adoraram diante do Senhor. Depois voltaram para casa em Ramá. Eucana teve relações com Ana, sua mulher, e o Senhor se lembrou dela. Ana ficou grávida e, passado o devido tempo, teve um filho, a quem deu o nome de Samuel, pois dizia,
do Senhor o pedi. Amém? Ou seja, em sexto lugar, nós podemos perceber que Ana foi uma mulher com ousadia e com atitude, agiu com determinação, determinada. Que nós possamos ser também homens, e você possa também ser uma mulher, minha irmã, com ousadia e atitude, né? Possa agir com determinação. Em sétimo lugar, para a gente concluir, para a gente encerrar, Ana foi uma mulher que louvou a Deus, por isso a leitura do capítulo 2, né, do verso 1 até o verso 11. Esse texto que fala deste louvor de Ana. Nós encontramos aqui um cântico inspirado e inspirador, né? Um cântico muito abençoado. Na linguagem de um comentarista bíblico, né, deste pastor John Davis, no seu dicionário bíblico, ele diz assim: o seu belo cântico é um momento de poesia que parece achar-se na mente da Virgem Maria, quando manifestou sua intensa gratidão em semelhantes estrofes ao ser-lhe anunciado que seria a mãe do Salvador de Jesus. Amém, queridos? Nós vemos aqui não só Ana, mas Maria também louvar a Deus. Nós vemos Miriam, irmã de Moisés, louvar a Deus. Mulheres que apresentaram cânticos que saíram do mais profundo dos seus corações. Então, além de oração nos nossos lares, nas nossas casas, uma outra maneira de aprendermos a lidar com os conflitos e os problemas, que é o que nós vemos aqui, né? A oração de Ana, agora o louvor de Ana. É o louvor a Deus. Os nossos lares, eles precisam estar cheios de louvor. Minha irmã Lorena está aqui com a gente também, disse amém, né? E é isso mesmo, Lorena. O nosso ambiente, nossa vida familiar, a nossa casa, ela precisa ser embelezada, perfumada com um louvor a Deus. Por que não então nós trocarmos talvez os nossos CDs, né? Os nossos discos? Por que não trocarmos as músicas populares, ou as músicas que nós costumávamos ouvir, por hinos e cânticos de louvores a Deus? A Bíblia fala de cântico novo. Cântico novo justamente é isso, é trazer para dentro de nossas vidas, no nosso lar, na nossa casa, hinos e cânticos de louvor a Deus. Gente, deixa eu, assim, com todo respeito àqueles que gostam de música sertaneja, né? Você pega a música sertaneja fala do quê? Vamos ser honestos. Temos as exceções, mas é de traição, é de tristeza, é de, meu Deus do céu, não é verdade? De amor frustrado e assim por diante. Então, traz um country gospel, traz um sertanejo gospel, meu irmão, mude a música, né? Eu tive um amigo que ele foi fã do Raul Seixas e ele se converteu ao Senhor Jesus. É interessante que ele mesmo, a aparência dele era muito parecida com a desse cantor Raul Seixas, né? Olha aí, Paulo Alexandre, graça e a paz, queridão, prazer tê-lo aqui conosco, né? O Paulo eu acho que conhece esse amigo meu. E quando ele se converteu, ele chegou um dia para mim e falou assim: pastor, ele tinha a coleção completa do Raul Seixas. Eu vou dizer aqui, para alguns vão dizer que crime, né? Ele se desfez, ele quebrou todos os discos que ele tinha, disco de vinil, gente. Hoje é coisa rara, né? Ele quebrou todos os discos de vinil dele do Raul Seixas. Ele falou assim: pastor, todas as mensagens eram deprimentes, só me deixava mais para baixo. Eu hoje tenho um cântico novo no meu coração. Eu quero ouvir e quero cantar cântico novo.
É isso aqui que a Ana faz, ela traz um cântico novo. Quando nós trazemos um cântico novo, um cântico para Deus, nós trazemos também a manifestação da presença de Deus. É o que o Paulinho citou ali. O Senhor habita no meio dos louvores a Deus. E olha, o Paulo já também, ele é um mestre nessa área, né? Ele que podia estar compartilhando isso aqui agora, esse tópico ele que podia estar compartilhando aqui com vocês, né? Nós vamos poder encontrar, né, todo estilo musical para Deus, né? Nesse sentido. Amém, queridos? É só procurar aqui, ele diz que tem tudo. E ele tem. Eu não sei quantos gigabytes ele tem de louvores a Deus. Queridos, que você possa ter o louvor a Deus no seu coração. Que você possa ter um cântico novo. Que o seu lar seja cheio de um cântico novo. Acorda e louva a Deus. E não deixe de louvá-lo durante o dia a dia da sua vida. São essas as lições que a gente aprende aqui com Ana e que nos ajudam a lidar e a superar os conflitos e os confrontos. Olha, 2 terabytes, né? Amém, meu irmão? Manda um pouco para cá. Né? Querido, nós como igreja, como filhos e filhas de Deus, como crentes, nós não estamos isentos de passar por sofrimento, por dor, por conflitos, por problemas. Não estamos isentos de decepções, de frustrações. A graça de Deus não nos isenta disso. Mas a graça de Deus também se manifesta provedora. A graça de Deus também se manifesta nas nossas vidas, nos fortalecendo, nos amparando, nos guardando com paz. A graça de Deus se revela a nós através da boca do sacerdote, do pastor, de um líder, de um irmão, de uma outra pessoa, dizendo como Ana pôde ouvir: vai-te em paz, que seja na sua vida como o Senhor o determinou, ou como aqui o texto, né? Vai em paz, que o Deus de Israel lhe conceda o que você pediu. Eu quero terminar então esse estudo desta manhã sobre família. Família que aprende com Jesus, família que aprende na palavra de Deus a viver uma vida contente. Vai em paz, que o Senhor te abençoe segundo aquilo que você tem clamado, segundo aquilo que você tem pedido. Ore e cante os seus louvores, e ore ao Senhor, e creia, a mão do Senhor está sobre a sua vida, em nome do Senhor Jesus. Queridos, assim eu quero encerrar esse compartilhar com vocês, louvando ao Senhor pela vida de cada um aqui, que tem estado conosco e nos acompanhado durante esse tempo de estudo sobre família, olhando então para a vida de Ana e para a família de Ana. Se você quiser, eu posso te mandar depois esse esboço. É só você mandar um WhatsApp para mim dizendo: pastor, manda o esboço que eu vou mandar para você estar ali meditando, refletindo também um pouco mais. Que nós possamos indo, cantando, orando, fazer discípulos de todas as nações, pregando o Evangelho do Reino a todas as pessoas, vivendo contente em toda e qualquer circunstância e podendo declarar: tudo posso naquele que me fortalece, que é Jesus, que é o nosso Senhor e Salvador. Estende sua mão, toque em Jesus, como Ana fez, e recebe na sua vida nesta manhã o toque de Jesus também. Eu quero orar contigo nesse instante, quero falar com você, meu querido irmão, minha querida irmã, e falarmos juntos com o Senhor, amém?
Se você puder, coloque seu coração, coloque sua mão sobre o seu coração. E o seu coração traga diante do Senhor. Em Provérbios está escrito assim: filho meu, me dá o teu coração e os teus olhos se agradem dos meus caminhos. O sábio está falando isso para o seu filho, e eu aplico isso em relação a Deus, que a gente possa dar o nosso coração a Deus cada dia, e que os nossos olhos sempre se agradem dos caminhos do Senhor. Pai, em nome de Jesus, teu Filho, eu quero agradecer por essa manhã de estudo da tua palavra, de aprofundamento na tua palavra, e que juntos possamos crescer no conhecimento do Senhor, no amor do Senhor. Senhor, nos aumenta a fé e nos enche de esperança através da tua palavra. Senhor, nos ensina a lidar com os problemas que surgem no nosso caminho, a enfrentá-los e vencê-los. Senhor, nós cremos que em Cristo Jesus já somos mais que vencedores por causa do amor do Senhor para conosco. Somos mais que vencedores porque o Senhor é por nós. Somos mais que vencedores porque o Senhor é quem já venceu todas as coisas e nos deu a salvação. Pai, eu oro agradecendo, colocando a minha vida e de minha família, a vida dos meus irmãos e irmãs e de suas famílias, colocando a vida da igreja, mais uma vez em oração diante de Ti, te agradecendo pelo Teu cuidado e intercedendo para que o Senhor libere o Teu poder, curando e salvando, em nome de Jesus. Amém e amém. Graças a Deus. Amém. Queridos, um bom e abençoado dia a você. Deixa aqui um tchau para os irmãos, para as irmãs, né? Uma palavra também de saudação aqui, você que ainda não fez isso, né? Eu deixo aqui o meu abraço, vou ver o pessoal que já se manifestou aqui, que eu estou vendo aqui, né? Eu deixo o meu abraço aqui para o Paulo Alexandre, para sua família, para a Rose, ali para as crianças, né? Para a Laís, para o Paulo Azaf, para o Célcio, família Piazza, para a Noemi. Deixo o meu abraço aqui para minha irmã Lorena, para a Flávia, para o Moché, para a Diz, que passou pela cirurgia. Deus continue abençoando. Pastor José Pires, pela nossa irmã missionária Rose, pela nossa irmã Rose, para Raquel, né, para Célia, para a sua família, maridão. Deixo aqui meu abraço também para nossa irmã Neuza, para Nira, sua família, para Elis, para toda a família, para tia Sandra. Amém, queridos? Deixo assim o meu abraço a cada um de vocês, para Edinara, para o Nilson. Está melhor, Edinara? Melhorou da saúde, né? Que Deus abençoe. A gente orou por você nesse sentido. Glória a Deus. Depois eu vou dar um abraço para minha ovelhinha que está perto de mim na noite. Oh, Deus Altíssimo. Ela falou ali, né? Está mandando um abraço também para os irmãos e para as irmãs, né? Um abraço para Eleni, um abração apertado, beijão no coração de vocês, um bom e abençoado almoço. Um abraço, tia Sandra, aí para o Ângelo, transmite também para a Vanessa, para o Wagner, para as meninas. Tá bom? Jesus abençoe a todos vocês. Culto hoje às 18h30, online e presencial. Tchau, queridos.